Vamos dar uma esquentada hoje aí no programa, né? Porque o assunto promete, hoje em dia, mais do que nunca, está em evidente, né? Está em evidência, melhor dizendo, o assunto extraterrestres, extradimensionais, OVNIs, e assim por diante, né? Até pouco tempo, NASA fez um congresso e mudou até o nome, né? Colocou, ao invés de UFO, o fenômeno OVNI, eles vieram com o nome que é fenômeno, fenômeno anômalo não identificado. E por que eles vieram com esse nome de fenômeno anômalo não identificado? Exatamente para descaracterizar essa ideia do objeto voador não identificado, o extraterrestre e tal. E, ao mesmo tempo, para engambelar mais um pouco aí a humanidade. Em contrapartida, as pesquisas de Dáquila avançam, a nossa influência pelo mundo está crescendo cada vez mais, a gente está colocando aí, escancarado na mídia, aí, várias evidências, várias pesquisas, e dizemos assim, são pesquisas científicas, pesquisas estas que nós mostramos realmente os resultados e chamamos mais pesquisadores para nos ajudar, né, a entender tudo o que está acontecendo. Então, para falar sobre as 49 raças, eu quero deixar claro para vocês que, basicamente, né, nós falamos hoje, né, já há muito tempo, de 49 raças, mas outras raças também, né, de seres extradimensionais estão aí agregando esse grupo gigantesco e passa aí, então, do número 49. Mas nós usamos dizer 49 porque foi assim lá no começo, tá bom, gente? Então, eu gostaria que vocês colocassem as suas perguntas, suas dúvidas, vamos conversando. Eu vou falar aqui para vocês aqui do nome de algumas raças e colocar para vocês assim a diferença de um ser extraterrestre para um ser extradimensional. O nosso contato em Dáquila são com seres extradimensionais. Eles são bípedes, como nós, com algumas diferenças, é claro, às vezes, a orelha menor, a boca menor, o tom da pele, se é que podemos dizer assim, diferente do nosso, que varia ali do âmbar para um rosado, sabe? Ali para um marrom, percebe? Mas, como são seres bioplasmáticos, a gente está falando de bioplasma. A gente está falando de uma tecnologia que o ser humano agora que está começando a estudar sobre esse assunto. Percebe? Então, quando a gente fala dessa tecnologia que compõe o corpo desses nossos parceiros, desses nossos amigos, a gente não está falando de um corpo biológico como o nosso. Percebe a diferença? Então, estes seres são seres extradimensionais. Eles são de outras dimensões. Quando nós damos uma referência, olha, Capela, Capricórnio, né, Ophiuchus, nós não estamos falando dessas constelações em específico, mas de uma realidade paralela, próxima a esta constelação. Seria a mesma coisa da gente dar uma referência. Onde você mora? Olha, eu moro perto do supermercado tal. Ah, o supermercado muito conhecido. Então, é bem próximo ali. Então, quando a gente diz, olha, veio um ser de Vênus, não quer dizer que está falando ali dessa constelação, mas a gente está falando que é de um quadrante dimensional ali próximo de Vênus. Esses seres, eles podem realmente se densificarem. E esse processo a gente já acompanhou em alguns contatos e é algo realmente incrível, onde você pode ver realmente a silhueta do corpo deles e eles se densificando. Imagine mais ou menos assim, uma luz, um ectoplasma, vamos dizer assim. Se vocês já pesquisaram, eu fiz uma live aqui falando, né, já faz um bom tempo, falando do fenômeno que acontecia com muita frequência nas casas espíritas, década de 50, década de 60, que é o fenômeno da ectoplasmia. O médium tinha um médium que era de incorporação, vamos dizer assim, né? E o médium de efeitos físicos. O médium de efeitos físicos, ele perdia um pouco ali do seu ectoplasma, que saía pelos orifícios, boca, nariz, umbigo, ouvidos, e ia materializando ali o corpo
daquela entidade, daquele espírito, né, daquele que estava lá no segundo anel, que estava ali se materializando. Como as pessoas que morreram perderam o corpo físico, eles não têm como realizar nenhum efeito físico. Então, se você ouvir, olha, um fantasma chegou ali e moveu um objeto, apagou e acendeu uma luz, não. Um fantasma não vai fazer isso. Ele precisa de um corpo físico para realizar um fenômeno assim. Ou então, que um médium de efeitos físicos empreste para ele ectoplasma, para que esta entidade, ou este espírito, realize um fenômeno físico. Compreende? Então, isso é apenas uma comparação, só para vocês lembrarem mais ou menos como que é o ectoplasma. E quando eu estou falando de uma energia bioplasmática, eu estou falando também dessa manifestação luminosa. Estes seres, eles não morreram, eles não desencarnaram, muitos deles transmutaram. Né? Tem aqui uma colocação do Cícero: Cássio, tem um povo que acha que eles têm cara de felino, de gafanhoto, de tartaruga. O que você diz a respeito? Olha, nunca me deparei com seres assim. Já tive contatos com muitos deles, né? E nunca tive essa experiência de falar, olha, esse aqui tinha cara de cachorro, esse aqui tinha cara de gato. Eles mudam um pouco, às vezes, o tamanho da orelha, né? Às vezes marcas, tem nos seres mesmo assim, os totes, eles têm bastante marca de expressão, como essa aqui da minha testa, em rugas. Tem as orelhas bem pequenininhas, tem uma pele mais para o âmbar. Os lacuins também, uma pele mais para o âmbar, pequenininhos, do tamanho assim de 20 a 1,40 m. Eles vieram de Pégasus e eles estão em Casalque, né, que é esse mundo intraterreno aqui. Mas nós nunca tivemos realmente nenhum tipo de contato com seres com cara de felinos, né? É claro, também sobre esses supostos dragões e reptilianos, comedores de gente. Bom, a gente sabe da existência dos reptilianos, eles não fazem parte das 49 raças, e até mesmo eles, né, segundo as informações que me chegaram, não tem nenhum formato de réptil, assim, ou de lagarto, caranguejo, ou qualquer coisa parecida assim, sabe, gente? Então, assim, tem muita coisa que parte do imaginário das pessoas. Né? 99% parte muito do imaginário das pessoas. Eles criam essa egrégora e muitas pessoas acessam essa egrégora ou essa forma pensamento, que vai muitas pessoas compartilhando essa forma pensamento, vira um inconsciente coletivo. Alguns sensitivos acessam esse inconsciente coletivo e se deparam com esses seres que não passam de forma pensamento estruturado nessa egrégora, e eles têm a certeza absoluta que viram um ser, né, maligno, extraterrestre, dessa forma física. Percebe? Então, assim, as coisas são bem distorcidas, né? Rodrigo Fernandes colocando aqui, boa noite, Cássio. Aquela imagem do Bill em preto e branco mostra a real forma dele. O nosso amigo Bill, chamado também de Bel, ou Bilu, ele já se apresentou para nós de diversas formas. Ele, como é um ser transmutado, ele pode adquirir a forma física que ele quiser. Então ele já se apresentou para a gente lá no Egito como um negrão bem fortão, né, todo malhadão, com uma camisa listrada. Vocês devem ter visto já nas postagens nossas de Dáquila. Já se apresentou como aquela imagem que você está citando, de preto e branco. Né? Mas ele, quando ele nos falou como que era o formato do corpo dele, ele falou que é um formato de um corpo de um homem de 1,40 m, pesando cerca de 25 quilos, todo malhadão, sabe? E quando ele chegou e conversava com a gente, ele falava que eu sou de Pégasus, eu sou um lacuinzinho de Pégasus. Mas a gente foi percebendo com o tempo que o Bilu, ele tem muito mais habilidade a nos apresentar. Os seres de Pégasus, como os lacuins, os totes, os betamix, eles apresentam a pele no tom âmbar. O tom âmbar é mais ou menos um amarelo com um laranja, sabe? Nesse tom, mais ou menos. Imagine mais ou menos assim um tom, né? Uma mistura do amarelo com o laranja. Né? Mas o Bilu consegue manifestar o corpo dele, né? Que ele fala assim, olha, o Bilu vai virar um biluzão. Ele expande a energia dele, que ele cria um efeito
de um corpo mais ou menos de uns 3 metros de altura, né? Dele mesmo vibrar o chão, vibrar o ambiente. A gente já presenciou isso muitas vezes. Então, assim, é muito difícil dizer, assim, como que é o tom da pele do Bilu. Ele já se manifestou de diversas maneiras. Monique Ferreira, esses seres só podem densificar em Dáquila ou pode acontecer, por exemplo, em nossas casas. Interessante a sua pergunta, Monique, por quê? Um ser desses, se um ser só desses, que a gente está falando dos extradimensionais, se eles se materializarem com toda a energia aqui no sistema Terra, a Terra não suporta. Não tem como suportar tanta energia assim. Então, quando a gente está falando de um ser que ele está se densificando, não pense que é realmente como a gente sabe, físico assim, denso assim. Não, não é assim. Eles sempre estão ali equilibrando a tua energia com o ambiente, dividindo com as plantas, ali com tudo, porque se eles se densificarem mesmo, não é possível o sistema Terra suportar isso. Entende? Então, assim, quando a gente está falando de densificar, é, claro, uma manifestação que a gente acaba vendo, mas eles não estão realmente totalmente físicos. Eles podem se fazer físicos, eles não perderam o corpo físico, eles transmutaram, eles são energia, mas eles podem agregar matéria e densificar-se em proporções, claro, né? Que eles controlam, percebe? Então isso é muito interessante da gente entender que uma vez a gente teve um contato e sempre eles procuravam descer até a terceira dimensão para se manifestar, para conversar com a gente. E teve um momento que eles falaram assim, olha, vocês vão precisar elevar a carga elétrica de vocês. Vocês vão precisar aumentar o nível consciencial, o nível mental. Vocês vão precisar eliminar percentuais de toxina gigantescos para vocês conseguirem interagir na quarta ou na quinta dimensão. Densificar aqui para a gente é algo muito, vamos dizer assim, complicado. Foi isso que eles colocaram. Então a gente passou a cuidar da nossa alimentação, depois veio o ouro monatômico, veio informações de que a gente pode estar usando o mel em proporções específicas, veio também metabol, os parceiros sempre nos passando vários tipos de caminhos através da alimentação, fotonizando o nosso alimento, para que nós pudéssemos, então, interagir em frequências mais elevadas. Eu até quero colocar aqui para vocês a nossa amiga Carlota, ela desenvolveu uma barrinha maravilhosa chamada Quilari. Olha aí. Eu queria falar disso para vocês porque contém tudo isso que eu estou falando para vocês. O ouro monatômico, essa argila kimberlito maravilhosa aí, que está com ouro monatômico, tem todos esses nutrientes que eu estou colocando. Tem castanha, tem mel, tem gergelim, tem tanta coisa boa aqui. Eu vou até abrir essa daqui para eu comer. E eu vou chamar a Carlota aqui no canal para falar com propriedade sobre essa barrinha aqui, que é uma coisa maravilhosa. Olha aqui. E o que eles ficaram realmente cuidando da gente esse período todo? Com a nossa alimentação para a gente conseguir interagir nessas dimensões mais elevadas, ok? Deixa eu ver aqui, pergunta ou colocação, Rosana Santos. As imagens de seres tipo arcturianos, por exemplo, são como as imagens apresentadas na internet? Muito bem, Rosana. Muitas dessas imagens, elas vêm por canalizações. E muitas das vezes não é bem como está ali apresentada. Sempre quando a gente está falando de canalização, o médium está numa frequência desacelerada mental e ele pode misturar com questões suas particulares. Então, de repente, na cabeça dele tem um padrão de beleza. Ele entende que aquele padrão de beleza é exatamente o correto. Então, ele vai realmente mesclar com o que tem na sua mente como padrão dos seres angelicais, dos seres evoluídos. Né? Pouco eles vão falar assim, olha, tem um ser que tem um tom da pele todo vermelho. Uma vez apareceu lá em Dáquila um contato, um ser que ele tinha um tom da pele todo avermelhado. A menina saiu gritando lá do mato, nossa, mas ele era vermelho, era todo vermelho, como é que a gente faz com isso? E aí eu ainda brinquei com ela, né? Abri a boca numa hora errada, porque eu falei, mas se fosse um negão, como é que seria? Ela falou, aí eu agarrava. Entende? Então, eu pensei assim, a hora que aparecer um ser negão, como é que vai ser?
Vamos abrir a nossa mente. A gente está falando de 49 raças. Pode ter de tudo. Como eu estou falando para vocês, de um formato de um rosto, de um tom de pele diferente, de uma orelha menor, de uma boca menor, de uns braços um pouco mais compridos, das pernas mais compridas com relação ao tronco. Tem essas variações. De seres de 20 centímetros, dá para entender? E de seres de 40 e seres de 6 metros. Pode ter de tudo, sabe? Mas muitas das coisas que a gente vê aí está muito no imaginário das pessoas. Isso que eu falei agora há pouco, dessa egrégora que é criada e que não é bem dessa maneira. Eu vou dizer para vocês, dessas 49 raças, a gente não teve, não vi, no máximo aí umas 3 ou 4. Mas o que a gente estuda e a gente conversa com os amigos que tiveram suas outras experiências, as coisas não são bem assim, conforme nos chega dessas pinturas, desses desenhos. É importante filtrar um pouco essa questão.